Olá, para quem está vendo esse vídeo pelo YouTube, muito prazer. Me chamo Lucas, tenho 25 anos, estudo para concurso desde os 17 e já fui aprovado em alguns concursos de nível médio, sendo aprovado no último concurso de analista jurídico do MP em 2019. Sou especialista em Direito Penal e Processual Penal e vim aqui hoje no MGL Concursos a pedido do meu amigo Marcos para fazer uma revisão de Direito Penal do concurso do dia 20 agora, domingo, de Fiscal de Posturas da Prefeitura de São José do Rio Preto. Cairá apenas crimes contra a administração pública, especificamente os crimes de funcionário público contra a administração pública, que vai dos artigos 312 a 327. Lá tem 16 crimes no total, mas pesquisando nas provas, a gente verificou que apenas 6 geralmente que tem bastante incidência nas provas. E também tem os crimes de particular contra a administração pública, que é dos artigos 328 a 337A. Tem 12 crimes no total, mas também são apenas 6 que geralmente caem em prova. Também tem os crimes contra a administração pública estrangeira que a gente não viu cair em prova. Então, sobre esses aqui, eu já falo que a gente não vai falar nada, mas é bom dar uma lida porque pode ser que pela primeira vez caia isso em prova. Agora, vamos dar uma geral sobre esses crimes, esses 6 crimes de cada capítulo, para a gente poder fazer uma boa prova. Dando continuidade à nossa revisão, a primeira parte desse vídeo eu vou falar dos crimes de funcionário público contra a administração pública, os 6 crimes que têm mais incidência nas provas. Mas antes de começar, gostaria de observar que, apesar desse nome, os particulares também podem cometer esse tipo de crime. Mas o particular só comete se ele atuar em conjunto com algum funcionário público e ele saber que aquela pessoa é funcionária pública. Senão, ele pode até cometer algum outro tipo de crime, mas não vai cometer os crimes previstos nesse capítulo. O primeiro crime que eu separei é o peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal. O que é importante saber? O peculato existe em 3 modalidades, mas independentemente da modalidade que o funcionário público execute, a pena é a mesma, reclusão de 2 a 12 anos, além da multa. E o que a prova pode cobrar de você é se você sabe a nomenclatura dessas modalidades de peculato. O primeiro é mais padrão, é o peculato apropriação, que é aquele peculato que o funcionário público se apropria de algum bem que ele tenha posse em razão do cargo público. A segunda é o peculato desvio, que ele desvia algum bem, valor, dinheiro, benefício, qualquer coisa em proveito próprio ou alheio, também se valendo da condição de funcionário público. E por último é o peculato furto, que é quando o funcionário público não tem a posse do bem, da vantagem que ele está querendo se apropriar, mas ele subtrai. Então, recapitulando, peculato apropriação, peculato desvio e peculato furto. Uma última observação é que esse crime admite a modalidade culposa. O próximo crime eu vou analisar em conjunto com o outro, que é a concussão e a corrupção passiva. Em ambas, o funcionário público deseja receber alguma vantagem indevida, que não lhe caiba. Mas na concussão ele é mais direto, ele exige a vantagem indevida. Aí que está a diferença com a corrupção passiva, é sempre verificar a conduta, a palavra-chave. Se o examinador quer que você responde concussão, ele vai dispor para você a palavra exige. Já na corrupção passiva, o funcionário público solicita ou aceita receber a vantagem indevida. Então, recapitulando, exige concussão, aceita ou recebe a vantagem indevida é corrupção passiva. Na concussão, a pena é de 2 a 8 anos além da multa. Já na corrupção passiva é de 2 a 12 anos além da multa. Aí você pode perguntar, mas como que na corrupção passiva a pena é maior do que a pessoa que exige? Você pode, para tentar entender, enxergar que a pessoa que se passa por bonzinho, que só aceita a vantagem, só solicita como se não fosse obrigatória, ela é mais nociva do que a pessoa que é mais direta, que exige a vantagem indevida. O próximo crime que eu separei é a prevaricação. O que distingue a prevaricação de algum outro tipo de crime parecido é que o funcionário público ele não pratica algum ato ou ele retarda o seu ato de ofício por interesse pessoal. Essa é a palavra-chave que vai aparecer para você, interesse pessoal. Prevaricação já liga a interesse pessoal. O próximo crime foi o campeão de incidência em provas, que é muito provável que possa cair na sua, que é a condescendência criminosa. E a palavra-chave desse crime
é a indulgência, ia falar condolência. É a indulgência, é a pena. O que é a condescendência criminosa? É o servidor público que não é X9, é o servidor público que faz vista grossa. Quando algum colega seu de trabalho pratica algum ato indevido, é dever do servidor público ou responsabilizar o outro funcionário, se ele tem competência para tanto, ou ele comunicar ao seu superior para que o superior proceda da maneira que tem que proceder para sancionar esse servidor. Então, a condescendência criminosa é isso, é você por indulgência, por pena, ou não responsabilizar o servidor público, ou não comunicar à autoridade competente para que responsabilize ele. Esse crime caiu bastante nas provas, preste muita atenção nele. E por último, é um crime que não tem dificuldade nenhuma, mas por causa do nome, cai muito em provas, porque creio que as pessoas que nem pegaram para ler o edital não façam ideia do que seja, que é o crime da advocacia administrativa. Apesar desse nome, esse crime não tem nada a ver com advogado, não precisa ser advogado para cometer esse crime. Esse crime é quando você patrocina interesse privado no exercício do cargo público. O que é patrocinar interesse privado? Você se vale mais do interesse privado do que da sua função, do interesse público. Então, é isso. Não tem nada a ver com advogado e certeza que se cair esse crime na tua prova, eles vão querer confundir isso e colocar o advogado no meio. Mas apesar desse nome, não tem nada a ver com a advocacia administrativa. Bom pessoal, chegamos à segunda e última parte da nossa revisão, em que eu estou destacando alguns pontos cruciais que podem cair na sua prova. Agora eu vou falar dos crimes de particular contra a administração pública. O primeiro crime que eu escolhi é a usurpação da função pública. O que é usurpar a função pública? É simples, é você se passar por funcionário público não sendo funcionário público. Você chega em um estabelecimento comercial, aplica uma multa se passando por fiscal de posturas, e mais você não é fiscal de posturas. Isso é usurpar a função pública. Os próximos crimes são 3 que eu vou analisar eles conjuntamente, porque são parecidos e por isso as provas misturam eles. O primeiro é a resistência, que é se opor à prática de algum ato legal. Você não deixa o funcionário público praticar algum ato legal contra você, algum ato legítimo que o funcionário público vai fazer. Por exemplo, usando fiscal de posturas novamente, você vai em um bar aplicar uma multa ou vedar a entrada daquele bar, proibindo que pessoas acessem a ele. E o dono do bar te ameaça com uma arma de fogo. Isso é resistência, ele está se opondo à execução de um ato legal. Já a desobediência, como o nome diz, ele desobedece. Ele deveria praticar uma conduta positiva, algo positivo, fazer alguma coisa e não faz. O policial que solicita para o condutor de veículo estacionar para passar por alguma vistoria. E ele não para, ele segue o seu caminho. Ele desobedeceu a ordem de um funcionário público. Ou uma testemunha intimada que comparecer em audiência e não vai no fórum lá no dia que está na intimação. Ela também pode estar cometendo o crime de desobediência. E por fim, o desacato, que é aquele crime mais grosseiro, em que um funcionário público é xingado, recebe algum xingamento em razão da sua função pública. O xingamento tem que ter a ver com o serviço público que ele pratica. Mas o servidor público não precisa estar trabalhando na hora que está sendo xingado. Ele pode ter batido ponto, sei lá, sábado, e ele recebe algum xingamento de um particular em razão de sua função pública. Importante também desses 3 crimes é fazer uma escadinha entre os que têm maiores penas. A resistência, que é a oposição de ato legal, na sua forma normal, ela é de detenção de 2 meses a 2 anos. Já o desacato, na sua forma normal, ele é o mais grave, porque a pena mínima é a mais alta. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Mas a resistência, se a pessoa, por exemplo, você vai lá multar um estabelecimento comercial e ela com uma arma de fogo te ameaça, você não pratica o ato que você foi lá praticar, aí a pena da resistência ela é qualificada de 1 a 3 anos a resistência de reclusão. E o crime menos grave dentre esses é a desobediência com detenção de 15 dias a 6 meses. Passar um geral, é importante saber todas as penas desses crimes? É importante, mas é impossível você conseguir lembrar de todas. Por isso é bom você ter alguns parâmetros para saber mais ou menos
qual que é mais grave, qual que é menos grave, para na hora da prova tentar conseguir lembrar o que o examinador está te pedindo. O penúltimo crime de hoje é o tráfico de influência. O que seria o tráfico de influência? É como uma terceirização da corrupção. É aquela pessoa que diz que tem influência em algum servidor público. Então ele solicita, exige alguma vantagem para alguma outra pessoa, sob o pretexto de que ele vai ter influência na prática do ato do servidor público. É uma pessoa que diz que pode decidir o que o juiz vai colocar na sentença. É como se fosse um despachante da corrupção. Ele diz ter influência no servidor público e por isso exige, solicita alguma vantagem de outra pessoa. Esse é o tráfico de influência. E por último, a corrupção passiva. Se no tráfico de influência a corrupção é terceirizada, na corrupção ativa, corrupção ativa. Particular pratica corrupção ativa. E na corrupção ativa é direto. A corrupção é direta, não precisa de um intermediador, que seria o tráfico de influência. Na corrupção ativa é direta. É quem realmente acha que tem influência em alguém, que vai lá e oferece ou dá alguma vantagem ao servidor público para ele retardar ou praticar o ato de ofício de uma maneira diversa do que ele devia fazer. Bom, pessoal, eu só dei uma passada geral nos crimes que tem mais probabilidade de cair na sua prova, o que eu acho que eles vão perguntar, e é isso. Você que gostou, eu preparei um simulado especialmente para o fiscal de posturas e com os crimes que eu acho que pode cair na sua prova. Se você querer, me segue lá no Instagram, minha arroba é lucasdireitodireto, tudo junto, lucasdireitodireto, e pede lá para mim, pode comentar alguma postagem, pode ir no inbox perguntando, que eu te mando esse simulado que eu fiz. Lá é um simulado com gabarito e o gabarito já é comentado. Mas mesmo assim, se persistir alguma dúvida, pode perguntar lá para mim no inbox ou passar aqui perguntar no MGL Concursos que o Marcos depois me passa. Valeu, muito obrigado pessoal, boa prova, até mais.